Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre processo administrativo disciplinar. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Molica vai apresentar os conceitos iniciais, a instauração e instrução no processo. Entenda ainda como se dá o julgamento, os recursos e as nulidades. Começa agora a aula 2. Olá, estamos de volta então na nossa segunda aula de processo administrativo disciplinar, aqui no Saber Direito. Eu sou Júlio Molica, vou estar com vocês durante essas 5 aulas. Mais conteúdos, se vocês quiserem pesquisar, tem obviamente nos sites oficiais e alguma coisinha lá nas redes sociais também, @JúlioMolica no Instagram e Facebook, e no meu site juliomolica.com.br, sempre com 2 L's. Existe, como a gente falou no finalzinho da primeira aula, existem vários procedimentos e todos eles estão pormenorizados na Instrução Normativa 14, lá da Controladoria Geral da União. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Olha só, começando pela investigação preliminar, que é o capítulo 3 da Instrução Normativa, artigos 15, 16, 17 e 18. Vamos dar uma olhadinha aqui no 15, ele fala o seguinte, que a investigação preliminar constitui procedimento de caráter preparatório com a finalidade de apurar cometimento de ato lesivo contra a administração pública realizado por pessoa jurídica. Nós estamos falando, então, de um ato cometido não por pessoa física, ou seja, nem administrado nem agente público. A gente está falando sobre o ato irregular cometido por pessoa jurídica, ok? E a gente está falando de um procedimento investigatório. Lembra que a gente falou que tinham 2 tipos de procedimento, investigatório e acusatório? O procedimento investigatório aqui contra a pessoa jurídica e que não vai gerar penalidade. Ele é meramente aqui para investigar a situação irregular. Então, neste caso, não existe a necessidade de respeito ou de obediência ao princípio, por exemplo, da ampla defesa e do contraditório, porque ele não vai gerar penalidade. Vamos para o segundo. O nosso segundo procedimento aqui na instrução normativa é o capítulo 4, que fala sobre a sindicância investigativa, ok? A sindicância investigativa são os artigos 19, 20, 21 e 22, ela fala o seguinte no artigo 19. A sindicância investigativa constitui procedimento de caráter preparatório destinado a investigar falta disciplinar praticada por servidor ou empregado público federal, quando a complexidade ou os indícios da autoria ou materialidade não justificarem a instauração imediata do procedimento disciplinar acusatório. Nós estamos então aqui agora, lá o primeiro a gente viu pessoa jurídica, agora a gente já está vendo pessoa física e especificamente o agente público, servidor ou o empregado público, tá? Mas mais uma vez nós estamos num procedimento investigativo, nós não estamos ainda no acusatório. Então, repetindo, frisando, quando investigativo a gente não deve ou não precisa observar a ampla defesa e o contraditório. Quem já estudou direito penal ou tem aquela paixão normal pelo direito penal, né, vai lembrar que antes de começar um processo há uma preparação, né, há uma investigação. E somente depois de ter efetivamente a materialidade e indício de autoria é que eu posso efetivamente começar um processo penal ou um procedimento acusatório. Aqui é a mesma coisa, né? Por óbvio, se eu não tiver materialidade de um ato irregular, de um ilícito administrativo, e não tiver indício de autoria, ou seja, a quem atribuir aquele ato irregular, eu não tenho como começar um procedimento acusatório, qualquer que seja ele. Então eu preciso iniciar com uma investigação, e aí eu tenho o sistema de investigação, os procedimentos de investigação, que não necessariamente obrigam à obediência do contraditório e da ampla defesa. Vamos aqui para o nosso terceiro
procedimento. Agora já no capítulo 5, lá da instrução normativa, falando aí da sindicância patrimonial, nos artigos 23 até o artigo 29. A sindicância patrimonial traz para a gente que ela constitui um procedimento investigativo para apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial, incompatível com os recursos e disponibilidades do servidor ou empregado público federal, ok? Aqui, mais uma vez, estamos investigando pessoa física. Pessoa física, empregado público ou servidor federal. E, de novo, investigativo. Então, de novo, não precisamos necessariamente obediência à ampla defesa e ao contraditório. Só que aqui a gente não está visando um ato necessariamente irregular, praticado por omissão ou comissão pelo agente público, mas sim, efetivamente, da alteração de patrimônio dele. Ou seja, se aquele agente público teve alteração do seu patrimônio em discrepância com a sua remuneração, com a sua capacidade financeira, se alguma coisa ali está errada, para que, ou pelo menos dá indícios de erro, porque isso pode configurar um ilícito administrativo, civil e penal, inclusive, sobre a questão do patrimônio, sobre o aumento de patrimônio, sem o lastro necessário, sem efetivamente se saber se existia aquela capacidade daquele agente público de aumentar o seu patrimônio. Vamos então agora para o quarto procedimento. Esse quarto procedimento, agora a gente está no capítulo 6, de novo, da Instrução Normativa número 14 de 2018, da Controladoria Geral da União. O capítulo 6 fala para a gente do SINAC, ou seja, da SINAC, da sindicância acusatória. Olha o que diz o artigo, ela está prevista nos artigos 30 e 31, e ela diz o seguinte para a gente, que a sindicância acusatória constitui um procedimento destinado a apurar responsabilidade de servidor público federal ou por infração disciplinar de menor gravidade, quando não cabível, TAC ou TCA, ok? Vamos lá, pessoal? Aqui a gente está falando agora de procedimento acusatório. Só que é um procedimento acusatório contra a pessoa física, no caso, agente público, servidor federal ou empregado público. E a gente está falando em um procedimento quase que preliminar, mas não, já é acusatório, né? Então ele precisa respeitar a ampla defesa e o contraditório. Mas diferente do PAD, ele pode culminar na pena, na sanção de advertência ou até de suspensão, mas até 30 dias. Tá? Ele não pode culminar em penalidades diferentes dessa, mas já é um procedimento acusatório. Antes da gente falar, no entanto, do próximo procedimento, é importante mencionar que a sindicância acusatória, a sindicância acusatória, ela fica ali no meio termo entre o PAD e o termo de ajustamento de conduta. Tá? Então, o TAC, quando não puder ser firmado o TAC, e não for o caso de processo administrativo disciplinar, aí sim a gente tem a sindicância acusatória, que pode culminar na sanção de advertência ou suspensão até 30 dias. Agora sim, vamos para a próxima, no capítulo 7, lá da Instrução Normativa, no artigo 32, a gente tem, agora sim, o processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar, que segundo o artigo 32 é o seguinte: é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração disciplinar praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com suas atribuições do cargo em que se encontre investido. O parágrafo 1º do PAD nos diz que do PAD poderá resultar a aplicação de penalidade de advertência, suspensão de até 90 dias, demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o PAD especificamente, então, a gente sabe que ele pode culminar em qualquer uma das penalidades, qualquer uma das sanções previstas lá na Lei 8.112. Não quer dizer que se concluir pela advertência ou pela suspensão com menos de 30 dias, que teria que ter sido feito procedimento de sindicância acusatória. Não, é que lá, tendo certeza que é uma infração de menor gravidade, aí eu já faço efetivamente a sindicância acusatória. Senão eu posso ir para o PAD e a partir do PAD eu dou continuidade efetiva, podendo chegar a qualquer penalidade, ok? Sendo ela, de novo, lembrando, advertência, suspensão, a suspensão pode ser de até 90 dias, a gente tem a demissão, a destituição e a cassação. Sobre esses três é importante a gente mencionar que essas são as sanções expulsórias, ou seja, são aquelas que vão desvincular o agente público da administração pública. Seja pela demissão, se estiver ativo, seja e for efetivo, seja pela, faltou o nome aqui, perdão, pela destituição, se for comissionado, ou ainda pela cassação da aposentadoria, se já estiver inativo o servidor. Ok? Vamos continuar? Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre alguns outros procedimentos. A gente viu os 5 primeiros, vamos para mais 5. O PAD, a gente já tinha visto que o processo administrativo disciplinar, nós já vimos, na verdade, 2 acusatórios, né? Nós já vimos a sindicância acusatória e o processo administrativo disciplinar, que mais adiante a gente vai especificar exatamente o PAD. Só que existe também o PAD sumário, ou seja, o processo administrativo disciplinar sumário, que está lá no capítulo 7 da instrução normativa, nos artigos 36 a 38, perdão, 36 e 37. O que é esse processo disciplinar sumário? Olha só o que diz o artigo 36. O processo administrativo disciplinar sumário constitui no procedimento destinado a apurar a responsabilidade do servidor federal nos casos das infrações de acúmulo ilegal de cargos públicos, inassiduidade habitual e abandono de cargo. Vamos lá, então, compreender melhor isso. Então, sindicância acusatória, infrações de menor gravidade. Processo administrativo disciplinar, a base que pode culminar em qualquer penalidade. Agora, o processo administrativo disciplinar sumário, aí a gente tem 3 infrações específicas que vão culminar na sua instauração. Todas elas têm a ver com a assiduidade do servidor público, do agente público. Se a gente for reler aqui, a gente vai ver, olha só, no caso de infrações de inassiduidade habitual, abandono de cargo, e tem também o acúmulo ilegal de cargos públicos. E aí existe um procedimento específico que está até lá na 8.112, né, que fala para a gente o que tem que ser seguido, quais os ritos a serem respeitados neste caso. E ele é mais célere, ele é mais objetivo, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo procedimento. A gente tem então aqui agora vamos lá, a sindicância disciplinar de servidores temporários. Aqui a gente já está falando do capítulo 9 da instrução normativa, que fala no seu artigo 38 o seguinte para a gente. As infrações disciplinares atribuídas a contratados nos termos da Lei 8745, de 93, serão apuradas mediante sindicância, observados o princípio do contraditório e da ampla defesa. Nós temos aqui, então, que os servidores temporários poderão também serem acusados, participarem de um procedimento acusatório que poderá culminar na sanção de suspensão até 90 dias, ou ainda também demissão e advertência, ok? Dando continuidade para que a gente tenha acesso a todos os procedimentos, o capítulo seguinte da Instrução Normativa 14, o capítulo 10, fala para a gente do procedimento disciplinar para empregados públicos, aí já a partir
do artigo 48. Ele fala para a gente aqui o seguinte: a apuração de infração disciplinar cometida por empregado público regido pela Lei 9962, de 2000, se dará por intermédio de procedimento disciplinar, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A mesma coisa que a gente viu dos temporários, tá? E também podendo resultar aqui na pena de advertência, na sanção, né, de advertência, suspensão até 30 dias ou ainda rescisão do contrato de trabalho, tá? Isso falando dos empregados públicos. Nossa, Júlio, mas eu estudando lá 8.112, lá é só de servidor. Sim, a Instrução Normativa 14 da Controladoria Geral da União, ela já traz para a gente mais detalhes. Já traz para a gente, lembra que ela vai unificar o sistema correicional, vai colocar a Controladoria Geral como órgão principal e vai tentar unificar e padronizar os procedimentos correicionais, sejam eles investigatórios ou investigativos ou acusatórios, tá bom? Então, ele vai trazer todos esses e eu estou trazendo aqui para vocês para a gente ter essa noção. Vamos lá, então, continuar aqui no capítulo 11. No nosso capítulo 11, só um minutinho, nós temos já o processo sancionador de empregados públicos, no artigo 45, 46 e 47, tá bom? Vamos lá, o artigo 45 fala para a gente o seguinte: a apuração de infração disciplinar cometida por empregado público, de empresa pública ou de sociedade de economia mista se dará por procedimento previsto em norma regulamentar interna, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, e aí já no parágrafo único, inexistindo normativo interno que estabeleça o rito processual, admite-se a adoção, no que couber, dos procedimentos disciplinares contraditórios previstos na Lei 8.112, podendo se aplicar aqui as penalidades também inerentes às infrações disciplinares. Aqui só fazendo um parênteses, é claro que todo mundo que está assistindo a gente provavelmente já assistiu às aulas de direito administrativo, já tem uma noção geral de direito administrativo, mas é importante a gente lembrar da hierarquia, né, da formação, da organização, melhor dizendo, da administração pública, composta por 4 entidades. A gente tem a administração pública indireta, que é a administração pública propriamente dita, e nós temos 4 entidades, ou seja, 4 personalidades externas que formam a administração pública e aí são chamadas de administração pública indireta. Primeiro delas a gente tem a autarquia, que é a pessoa jurídica de direito público, mais vinculado, então, à administração direta. Depois nós temos as fundações públicas, e aí eu não vou entrar na discussão sobre a personalidade jurídica, se pública ou privada, né? Mas isso, num momento oportuno, em outra aula, ou até numa aula anterior de organização da administração pública, você pode compreender, mas, em regra, aí temos, então, as fundações públicas, e depois nós temos as duas que são efetivamente de pessoas jurídicas de direito privado. E a gente tem as empresas públicas e a sociedade de economia mista. As empresas públicas com capital 100% da administração pública e a sociedade de economia mista com capital majoritário da administração pública do Estado. Essas duas foram as que a gente falou nesse último procedimento, que o procedimento disciplinar ocorrerá de forma de acordo com as normas internas da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Enquanto que, se não tiver essas normas, pode-se usar o procedimento previsto na Lei 8.112. Ok? Dando sequência aqui, então, vamos para o nosso próximo. A gente estava aqui no capítulo 11, vamos para o capítulo 12. No capítulo 12, a gente tem, então, o processo administrativo de responsabilização. O que é isso, Júlio? A partir do artigo 49, a gente tem esse procedimento e o 49 já explica para a gente o seguinte, olha só. O processo administrativo de responsabilização constitui procedimento destinado à responsabilização administrativa de pessoa jurídica, em decorrência de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira nos termos do artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Esse procedimento pode resultar na aplicação de penalidade de multa e de publicação
extraordinária de decisão condenatória, ainda na penalidade que implique restrição ao direito de contratar e licitar com a administração pública. Nós temos, então, aqui o segundo procedimento como pessoa jurídica. Aqui, nesse caso, pessoa jurídica que não poderá mais contratar com a administração pública pela sua idoneidade, né? Na verdade, a inidoneidade, porque se causou dano ao erário, se causou dano aos cofres públicos, terá essa investigação, terá essa penalização e poderá ser publicado o ato de inidoneidade, ou seja, de que não poderá mais licitar e contratar com a administração pública. Ok? Fechados os procedimentos? Ficaram claros? Então, relembrando, vamos lá. Nós temos a investigação preliminar, a sindicância investigativa, a sindicância patrimonial, a sindicância acusatória, o procedimento administrativo disciplinar, o procedimento administrativo disciplinar sumário, a sindicância disciplinar, nós temos o procedimento disciplinar, o procedimento sancionatório e nós temos o processo administrativo de responsabilização. Então, são esses 10 procedimentos previstos lá na Instrução Normativa 14 da CGU. Vamos começar a falar especificamente em PAD agora? Vamos lá? Vamos ver sobre a instauração do PAD. Bem, para começar, a gente tem que saber que a instauração do PAD pode se dar por provocação ou ainda de ofício, tá bom? Ou seja, pode ter uma denúncia, ou pode ter uma informação ou uma notícia de que houve uma irregularidade. E a partir do momento em que a autoridade pública tenha o conhecimento dessa possível irregularidade, ela é obrigada a avaliar, a analisar e apurar se realmente aquilo ali aconteceu. Tendo isso, tendo essa notícia, tendo essa denúncia, ela pode iniciar de acordo com o procedimento específico e necessário. Lembra que a gente falou, se tiver materialidade, se tiver indício de autoria, ela pode já começar com o PAD. Se não tiver, ela começa com a investigação inicial. E se essa possível infração culminar, for de menor gravidade, ela pode iniciar, inclusive, a sindicância acusatória, como a gente já viu anteriormente. Bem, iniciado o processo administrativo e nomeada a comissão para acompanhar este PAD, ou seja, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a gente tem a notificação prévia. Vamos dar uma olhada no que fala aqui a partir do artigo 156 da Lei 8.112. Fala para a gente o seguinte: é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo administrativo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas, contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Vamos lá. Pessoal, iniciado o processo administrativo disciplinar, composto, e a gente vai ver mais tarde a composição da comissão disciplinar, da comissão do PAD, iniciado, a primeira coisa que a comissão precisa fazer é notificar aquele agente público, notificar, no caso, aquele servidor público, de que existe um procedimento acusatório contra ele. E aí ele já pode ser chamado de acusado, né? Se fosse um procedimento investigativo, investigado. Se for um procedimento acusatório, acusado. E já pode dar início, efetivamente, dando início, né, ao PAD, ele precisa ser notificado para que ele possa acompanhar. Olha só que interessante, pessoal. Para quem está mais acostumado aí com o processo administrativo comum ou ainda com o processo civil, a gente tem logo no início uma defesa. Logo no início, quando existe a acusação, a gente tem também uma defesa. Nos processos sancionatórios, ou seja, no processo penal e também no processo disciplinar, isso difere um pouquinho. Se abriu o procedimento, o acusado, o servidor, o agente público já precisa saber. Ou seja, ele vai acompanhar
tudo. Se houve uma sindicância, se houve um procedimento preliminar, se houve um procedimento investigativo, ele vai compor o PAD e o servidor vai ter acesso a tudo o que aconteceu. E vai ter acesso e vai poder participar de todos os atos a partir daí. Inclusive vai poder indicar provas, inclusive vai poder pedir perícia, inclusive vai poder pedir, formular quesitos nessa perícia, pode fazer contraprova, ele vai poder fazer toda essa fase instrutória do processo administrativo disciplinar. Ou seja, ele participa de tudo isso. A defesa, depois, como a gente vai ver, ela é só lá ao final. Tá bom? Mas ele pode já solicitar, apresentar, ele pode fazer isso a qualquer momento, durante a fase instrutória, mas esse é o principal momento para dizer, olha, sobre este fato, eu gostaria de ouvir A, B e C, eu gostaria de produzir provas A, B e C, para que seja possível esclarecer a verdade dos fatos, ou seja, efetivamente o que aconteceu, para que possa se chegar à verdade real e possa se chegar a uma conclusão dentro desse processo administrativo disciplinar. É importante lembrar que o processo administrativo disciplinar, ele começa a partir da autoridade julgadora, aquela que tem competência para aplicar a penalidade, vai iniciar. E essa mesma autoridade é que vai nomear a comissão de processo administrativo disciplinar, que vai dar início a todo esse procedimento. Então, existe primeiro a instauração com a nomeação da comissão e a partir daí é que começa toda essa instrução processual, chegando ao relatório final e aí sim, lá é que volta para a autoridade julgadora que vai efetivamente aplicar ou não a penalidade de acordo com a sugestão da comissão do processo administrativo disciplinar. Então, mas não vamos dar muito spoiler não, né? Vamos começar aqui nessa manifestação preliminar, tá bom? Então, relembrando, o 156 é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador, arrolar e requerir testemunha, produzir provas, contraprovas e formular quesitos, ok? Dando sequência aqui, vamos lá para o que diz a instrução normativa da CGU, a 14, sobre essa notificação preliminar, primeiro ato efetivo da comissão de PAD. O PAD será instaurado e conduzido nos termos da Lei 8.112, é o que fala o artigo 33 da instrução normativa. E no parágrafo 4º ele detalha dizendo o seguinte: o acusado deverá ser notificado pela comissão sobre a instauração do PAD, sendo-lhe facultado o direito de acompanhar todos os atos instrutórios, pessoalmente ou por meio de procurador. É importante aqui a gente destacar que a presença de advogado no processo administrativo disciplinar não é obrigatória. Essa é uma faculdade do acusado. Ele querendo, ele pode sim constituir advogado para que acompanhe os atos do processo administrativo disciplinar. E o acompanhamento dos atos também é uma faculdade. Ele tem existe a obrigatoriedade de notificá-lo para que ele saiba efetivamente que não só existe processo, mas dos atos instrutórios que serão realizados, mas caso não queira participar, isso não existe essa obrigatoriedade, ok? Dando sequência, esse foi o artigo 33, parágrafo 4º da instrução normativa. Dando sequência, o que acontece quando notifica-se o servidor e ele não apresenta defesa? Aqui, na verdade, a gente já está falando da defesa lá ao final, tá? Mas já que a gente falou de procurador, é importante a gente falar da figura do defensor dativo. O que é o defensor dativo? O defensor dativo é aquele que assume a defesa do acusado se ele não apresentar defesa. A gente lembra que o processo sancionador, seja ele de direito penal ou ainda o processo disciplinar, ele vai aplicar uma sanção, ele pode chegar a aplicar uma sanção, tá? Disciplinar ou penal. E é preciso, antes do seu término, antes do julgamento, que seja apresentada uma defesa. Existe a defesa preliminar, mas a gente já está falando, ou a manifestação preliminar, mas a gente já está falando da defesa,
se não houver a defesa final, não há julgamento. Não, eu preciso disso. Então, se eu intimo, se eu notifico o servidor, ou ainda o réu, né, o acusado no processo administrativo disciplinar, ou ainda o réu no processo penal, se eu chamo para que ele apresente a sua defesa e ele não apresenta essa defesa, eu não posso dar continuidade ao processo. É por isso que, não sendo apresentada a defesa pelo servidor ou ainda por seu advogado, é possível chamar, então, e nomear um defensor dativo. O defensor dativo é aquele servidor que vai, em nome do acusado, apresentar a sua defesa. Essa atividade é de extrema importância. Por quê? Porque o defensor dativo ele precisa analisar tudo o que aconteceu. E ainda é difícil esse trabalho, porque tudo sem ter a versão, muitas vezes, do servidor. Então, ele precisa fazer, às vezes, entre aspas, do servidor. Não por outra razão, ele precisa estar ali no mesmo patamar daquele servidor ou maior, tá? Escolaridade, cargo. Então, esse defensor dativo vai avaliar tudo e fazer efetivamente a defesa final para que o processo possa dar seguimento e chegar, então, ao seu momento processual final, que é o procedimento de julgamento. Então, essa previsão está contida ali no artigo 164 164 da 8.112, que diz o seguinte: considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o processo para a defesa. Parágrafo 2º, e aqui sim, do defensor dativo. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. A gente tem então aqui que defensor dativo vai ser aquele que fará as vezes do servidor que não apresentou defesa, ou seja, um servidor revel. Se a gente lembrar, na primeira aula a gente falou sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório, onde a gente falou que a ampla defesa deve ser desenvolvida da forma mais aberta possível, da forma mais ampla possível, usando todos os instrumentos cabíveis e possíveis e admitidos no direito para provar as alegações de defesa, as teses de defesa. Já o contraditório, a gente está falando efetivamente de contradizer os fatos, ou seja, explicar uma outra versão dos fatos, não dizer que aquilo, da forma como foi feita a acusação, de que ela é verdadeira, de que ela é completamente uma expressão da verdade do que de fato aconteceu. Quando não se apresenta a defesa e é declarada a revelia, lembrando que a revelia, como nos diz o parágrafo 1º do artigo 164 da 8.112, a revelia tem que ser declarada através de um termo dentro do processo administrativo disciplinar, e declarada essa revelia, não existe então mais o contraditório, tá bom? Essa é a regra geral da revelia, e aí que entra então a nomeação pela autoridade julgadora de um defensor dativo, ok? Dando sequência, nós temos então o parecer da CGU, que teve oportunidade, da AGU, da Advocacia Geral da União, que teve a oportunidade de se manifestar sobre essa manifestação preliminar, ou seja, sobre esse primeiro momento em que o servidor fica sabendo que ele faz parte de um procedimento, ele é acusado, né, num procedimento acusatório disciplinar. A AGU, a Advocacia Geral da União, nesse parecer GQ 55, ele explicou, deixou mais claro o seu entendimento, e lembrando, não é vinculativo, tá? É opinativo da AGU, dizendo que essa manifestação preliminar, ela não precisa ser tão exata.
que é essa inexatidão? Essa inexatidão é de que o que o acusado precisa saber? Ele precisa saber que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado de quê? Quais são os detalhes dessa acusação? Bem, neste momento não existe, conforme entendimento da AGU, a necessidade de se tipificar, por exemplo, de se especificar provas, especificar de onde veio, fatos que estão sendo apurados com tamanha exatidão. Por quê? Porque o objetivo dessa notificação é chamar o acusado para que ele tenha ciência do processo e possa avaliar tudo o que está acontecendo ali. Não é um momento de defesa efetiva. O momento de defesa será ao final do processo administrativo disciplinar. Então, nesse momento, não precisa dessa exatidão na notificação. Lembrando que o objetivo é trazer o acusado, trazer o servidor para o processo, cientificando da sua existência. Vamos dar uma olhada aqui. O item 9 desse parecer diz para a gente o seguinte, olha só. Não se coaduna com o regramento do assunto a pretensão de que se efetue a indicação das faltas disciplinares na notificação do acusado para acompanhar a evolução do processo. Nem essa medida seria conveniente, eis que seria suscetível de gerar presunção de culpabilidade ou de exercer influências na apuração a cargo da comissão de inquérito. É sempre bom lembrar que, neste momento, quando vai acompanhar os fatos, quando vai acompanhar, a instrução, o servidor ele está se defendendo ou tentando mostrar a verdade dos fatos, né? Ele está trabalhando com a questão fática, a busca da verdade real, tá? Não é ainda a defesa efetiva. Inclusive, indicar uma penalidade a ser aplicada, ou indicar qual infração foi cometida, como bem dito aqui pelo parecer da AGU, já seria presumir que ele é culpado de alguma coisa. Ou seja, já seria, através de um procedimento investigatório, chegar à conclusão de que, por tudo que eu vi aqui, ele é acusado disso e daquilo. Espera aí, calma, eu posso ter a materialidade e eu posso ter o indício, mas eu não necessariamente, ou pelo menos não se sugere, já tipificar, já enquadrar que aquela conduta se deu nesse sentido, uma vez que os procedimentos preliminares, os procedimentos de investigação, eles não obedecem, não têm a obrigação de obedecer à ampla defesa e o contraditório. E isso vai acontecer só no PAD. E lá no final do PAD é que vai ter a defesa, tá bom? Então, não precisa dessa exatidão e sequer é recomendada, como a gente viu aqui no parecer da Advocacia Geral da União. Dando continuidade, vamos para a manifestação preliminar em si. Concluindo o conceito dessa manifestação preliminar, o que se fará neste momento o acusado fará neste momento é se apresentar, ok? Nesse momento em que ele se apresenta, ele confirma nome, todas as suas qualificações, endereço, telefone, e-mail, para que ele possa ser notificado e possa ter ciência dos atos do processo administrativo disciplinar. Ele pode também constituir advogado. Esse é um momento, pode ser a qualquer momento, mas esse é o primeiro momento e aonde ele pode já constituir um advogado, apresentar procuração para que este advogado possa efetivamente acompanhar o processo e auxiliá-lo. Lembrando que, de acordo com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula número 5, súmula vinculante número 5, não é obrigatória a participação de advogado no processo administrativo disciplinar, mas, obviamente, é sempre recomendado. Não é o que diz a súmula, não fala, ela não recomenda, isso eu que estou falando para vocês, é sempre recomendado para que seja feita da melhor forma possível a instrução do processo administrativo disciplinar e, ao final, seja feita também uma defesa, além da defesa do posicionamento
do servidor, da opinião do servidor, mas também uma defesa técnica que auxilie na conclusão efetiva da verdade real dos fatos que aconteceram e auxilie a comissão a chegar a uma solução condizente com tudo que foi apurado. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo acompanhando bem? Então tá. Outra coisa que se faz na manifestação, além de confirmar os seus dados para que você possa acompanhar corretamente, além de poder nomear um procurador, é também já a indicação de provas. O servidor notificado, ele tem acesso ao processo, ali ele vai descobrir que fato é esse que está sendo apurado pela administração pública e ele vai poder vai poder contar a sua versão, obviamente, e vai poder também produzir provas. Então, essa manifestação preliminar, ela serve, na verdade, para auxiliar a comissão a desenvolver o processo de instrução, porque ninguém melhor do que o acusado para dizer o que de fato aconteceu. O próprio acusado é que vai saber quem precisa ser ouvido, que documentos precisam ser trazidos ou apresentados, se é necessário, por exemplo, a realização de uma perícia. Tudo isso, quem melhor vai dizer é o próprio acusado. Então, nessa manifestação preliminar, por mais que você não precise entrar nas teses de defesa, ali você já pode indicar provas que a comissão poderá aceitar ou não, né, de forma fundamentada, claro, mas para que estas provas possam efetivamente auxiliar na conclusão e na formação da convicção e da busca pelo que de fato aconteceu. Que provas são essas que podem ser solicitadas pelo acusado? Vamos lá? Vamos começar aqui pela Instrução Normativa 14, que fala também para a gente dos meios de prova, lá no artigo 12. O que ela fala para a gente? Ela fala o seguinte: nos procedimentos correicionais regulamentados nessa Instrução Normativa, poderão ser utilizados quaisquer meios probatórios admitidos em lei, tais como prova documental, inclusive emprestada, manifestação técnica, tomada de depoimento e diligências necessárias à elucidação dos fatos. Dando sequência aqui, ainda na instrução normativa, os artigos 13 e 14 falam sobre questões interessantes para a gente. Olha só, a primeira, o artigo 13 da instrução normativa fala que, para a elucidação dos fatos, poderá ser acessado e monitorado, independente de notificação de investigado ou acusado, o conteúdo dos instrumentos de uso funcional de servidor ou empregado público, como computador, dados de sistema, correio eletrônico, agenda de compromissos, mobiliário e registro de ligações. Ou seja, todo o aparato funcional que o acusado tiver pode ser monitorado durante a instrução do processo, sem nem mesmo ter a notificação deste acusado. Interessante isso, né? E vamos para o artigo 14, que vai falar para a gente sobre as informações fiscais. Olha só que interessante. O artigo 14 fala para a gente, também da Instrução Normativa 14 da CGU, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, poderá ser solicitado, com fundamento no artigo 198, parágrafo 1º da Lei 5172, o acesso às informações fiscais de investigado, acusado ou indiciado, ficando o órgão solicitado obrigado a preservar o sigilo das informações recebidas. Ou seja, o processo todo acusatório, durante o processo todo acusatório, é possível você ter, o monitoramento de todos os equipamentos, de todas as informações funcionais, e você também solicitar, inclusive, as informações fiscais. Claro, para isso, a comissão precisa fundamentar, né? Elas precisam, ou a autoridade precisa fundamentar a necessidade disso, mas conseguindo fundamentar, você pode sim ter acesso sem a necessidade de intervenção judicial, sem a necessidade da autorização judicial aí para uma quebra de sigilo bancário ou até mesmo quebra de sigilo de comunicações, a exemplo do
e-mail funcional, ok? Enfim, para não cansar, né, muito, vamos lá. O artigo 155 e 156, já terminando a nossa aula, essa nossa segunda aula, o 156 assegura ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador, como a gente já viu, podendo produzir provas. E o artigo 155 permite que, agora da Lei 8.112, que as comissões façam todos os atos necessários para descobrir a verdade, para chegar à verdade real. O artigo 155 diz, na fase de inquérito, ou seja, durante efetivamente a instrução do processo, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, quaisquer que sejam elas, desde que, é claro, fundamentadas, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Ou seja, é dada à comissão poder para descobrir, diligenciar, efetivamente encontrar o que aconteceu. Então a comissão tem essa possibilidade e deve sempre buscar a verdade dos fatos, o que de fato aconteceu, o que ocorreu, se aquilo ali realmente é um ilícito administrativo, partindo sempre, como já dito na primeira aula, do interesse público em se buscar a verdade e também do interesse pessoal do acusado de não ser acusado, de não ser tido como infrator, de não ser condenado por algo que não está devidamente comprovado. Então a gente tem os dois aqui, né? O indúbio pro societá e o indúbio pro réu. Indúbio pro societá, sim, de processar e buscar a verdade. E o indúbio pro réu de que se houver alguma dúvida sobre a inocência ou não daquele acusado, então que prevaleça a sua inocência. Princípio constitucional que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Ok? Tranquilo? Vamos então para o nosso quiz de hoje? Vamos lá? Olha só. Vamos então para a nossa primeira questão do quiz. Nós temos então o procedimento sumário é utilizado nas seguintes hipóteses, exceto, vamos lá, temos a opção A, insubordinação grave em serviço. Letra B, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Letra C, abandono de cargo. Letra D, inassiduidade habitual. E aí, já sabem qual é a certa? Vamos lá? Nós temos como correta a letra A, insubordinação grave em serviço. Olha só, pessoal, vocês vão lembrar que no decorrer da aula a gente falou sobre o processo administrativo disciplinar. E aí a gente falou sobre o processo administrativo disciplinar sumário, o PAD sumário. Lembra? O PAD, lembrando, a sindicância acusatória, ela serve para aplicar penalidades mais leves, ou seja, com atos delituosos, infrações disciplinares de menor gravidade. Depois a gente tem o PAD comum, que vai efetivamente para qualquer, que vale para qualquer infração e para para aplicação de qualquer penalidade. Depois a gente comentou sobre o PAD sumário. E o PAD sumário, ele só acontece em 3 fatos, ou seja, na ocorrência de 3 fatos, da possibilidade de um deles, né? De 3 fatos. E quais são estes os fatos? Justamente as opções B, C e D, ou seja, a opção de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, letra C, abandono de cargo e a letra D, a inassiduidade habitual. Então, o que a gente tem como questão correta, como hipótese correta, o item correto, é justamente a letra A. Por quê? Lá em cima, se a gente for olhar no enunciado, ele está colocando
exceto. E aí ele colocou as 3 únicas hipóteses de PAD sumário e uma que não cabe PAD sumário, que no caso de insubordinação grave em serviço, a gente vai ter lá o PAD normal, o PAD pelo rito comum. Ok? Tranquilo? Cuidado com os excetos, hein? Vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Iniciado o procedimento de sindicância, esta poderá resultar nas seguintes hipóteses, exceto, vamos lembrar lá do exceto. Letra A, arquivamento do processo. Letra B, aplicação de penalidade de advertência. Letra C, instauração de processo disciplinar. Letra D, aplicação de penalidade de suspensão superior a 30 dias. E aí, já sabem qual é a correta? Vamos lá? A correta aqui pra gente é a letra D, que na verdade pra gente é a letra incorreta, ok? Por quê? Porque a gente está lá com o exceto, mais uma vez, na frente do nosso enunciado. Então, o que a gente tem aqui? Quais são as possíveis conclusões da sindicância? A sindicância, ela vai poder chegar no arquivamento do processo, uma vez que não conseguiu encontrar materialidade do fato, nem indício de autoria, ou seja, eu não consegui comprovar, não consegui encontrar comprovação de que efetivamente houve aquele fato tido como infracional. E eu também não consegui sequer ter indícios de quem pode ter feito aquilo. Se eu não tenho nenhum desses dois, ou não tenho um desses dois, eu sou obrigado, então, a arquivar o processo. Então, essa é uma das hipóteses da conclusão da sindicância. A segunda hipótese, aplicação da penalidade de advertência. É possível? A sindicância pode aplicar advertência e pode aplicar, inclusive, suspensão até 30 dias. Né? Vamos lembrar do que a gente falou há pouco. E essa aplicação de penalidade, é por isso que precisa respeitar a ampla defesa e o contraditório, pode ser feita pela própria sindicância. E, por fim, a terceira aqui, a instauração de processo disciplinar. Vamos lá. Se a sindicância chegar à conclusão de que houve a infração, de que o autor é aquele servidor, aquele agente público, e que a penalidade é de suspensão até 30 dias ou de advertência, pode acabar por ali. Aplica a penalidade, a sanção e acabou por ali. Mas se está na dúvida, inclusive se é uma infração maior ou não, pode, ou ainda precisa de mais investigação de alguma forma, apesar de já ter ali a materialidade e os indícios de autoria, pode então indicar para que a autoridade faça a instauração do processo disciplinar. Ou seja, o processo administrativo disciplinar. E aí sim se começa toda a instauração, a instrução e depois o julgamento. E aí toda a questão da ampla defesa e do contraditório. Por fim, a opção aqui que é correta, que na verdade é a incorreta, porque A, B e C são as hipóteses no final da sindicância, a letra D tem a aplicação de penalidade de suspensão superior a 30 dias. Ou seja, superior a 30 dias, precisa obrigatoriamente ser o PAD, não dá para ser a sindicância acusatória. Ok? Tranquilo? Vamos para a nossa terceira questão? Vamos lá? O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Opção A, instauração, defesa e julgamento. Opção B, instauração, inquérito administrativo e julgamento. Opção C, instauração, instrução e julgamento. Letra D, instauração, relatório e julgamento. Vamos lá? Qual é a opção? E agora é a opção correta mesmo, agora não tem o exceto, perdão. Vamos lá? Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Pessoal, a letra B é a correta e a que traz para a gente as 3 opções, as 3 fases, os 3 momentos efetivos do processo administrativo disciplinar. A instauração, que se concretiza no momento da notificação do acusado. O inquérito administrativo, que é efetivamente a instrução de todo o processo. E
o julgamento, que aí é feito pela autoridade julgadora. É importante lembrar aqui, pessoal, que a instauração é feita pela autoridade julgadora e numa próxima aula a gente vai ver como se define a competência para essa autoridade julgadora. Essa instauração, então, feita pela autoridade julgadora. O inquérito administrativo, todo feito pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, a CEPAD, que culmina aqui no final dela com o encaminhamento novamente para a autoridade julgadora, para o efetivo julgamento. Então, eu tenho a autoridade julgadora, transfere aqui para a CEPAD para realizar todo o inquérito administrativo, que depois devolve para a autoridade julgadora para que ela possa efetivamente, se concordar com o relatório final, aplicar a sanção cabível. Olha só que interessante, pessoal. Instauração, defesa e julgamento. O que estaria errado na A? Instauração está certo, julgamento está certo. Defesa. Por quê? Porque a defesa é uma parte do inquérito administrativo. Lembrando que existem dois momentos principais para a participação do acusado: a manifestação preliminar e a defesa. Na manifestação preliminar, confirmando a sua participação e atualizando seus dados, nomeando procurador e indicando provas a serem produzidas. Lá na defesa, aí sim, nós temos efetivamente a defesa técnica propriamente dita. Ok? Tranquilo? Bem, por hoje é isso. Nós estamos aí já concluindo essa nossa segunda aula. Convido vocês a assistir também as próximas aulas e também rever a primeira, né, com os conceitos. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.